E eu queria compartilhar com você, quem trouxe sua Bíblia, que você abrisse em 1 Samuel, no capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. E nós vamos ler de 1 até o versículo 10. 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. Segundo irmãos e irmãs, o historiador Flávio Joséfo, ele diz que Samuel, quando ouviu esse chamado, ele tinha 12 anos de idade. O jovem Samuel servia ao Senhor com 12 anos de idade. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, abre aspas, porque não está no original, vai dizer: e os seus olhos começavam a escurecer, pois ele não podia ver. E estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus, isto é, o menorá, se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Versículo 6. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Marca isso na sua Bíblia. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui. Tu me chamastes? Então Eli entendeu que o Senhor chamava o jovem. Versículo 9. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Marca na tua Bíblia isso. Fala, Senhor, porque o teu servo
ouve. Foi esse o convite que eu fiz para os adolescentes nesse retiro, de que eles marcassem nesta data tão significativa para eles, isso que a palavra de Deus está dizendo: fala, porque o teu servo ouve. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Amém? Pai, que a tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra que é maravilhosa, é a tua voz nos chamando nesta noite, que venhamos, ó Pai, ser sensíveis a ela, entendendo o teu mover nesse tempo, entendendo, ó Deus, com clareza, com discernimento do Espírito Santo, que tu chama a tua igreja a fazer a tua obra, a sermos teus servos, na ação do teu Espírito e no poder que há no nome de Jesus. Amém? Amém, louvado seja Deus. Irmãos e irmãs, eu hoje pela manhã conversava com essa turma, e eu dizia para eles que Samuel é uma das referências da Bíblia, de homens chamados por Deus, que conseguiram começar o ministério e concluir o ministério. Nós vamos encontrar, irmãos e irmãs, a história de muitos personagens, de que não conseguiram dar cabo, não conseguiram completar o seu chamado. Mas é muito interessante, e não é surpresa que os judeus tenham considerado Samuel o segundo depois de Moisés, entre seus líderes. O salmista, no Salmo 99, 6, por gentileza, abra sua Bíblia, o Salmo 99, 6. Vai dizer para nós o seguinte: 99, 6. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor. Olha que coisa linda. Clamavam ao Senhor e Ele respondia. Clamavam ao Senhor e o Senhor os ouvia. O Senhor os ouvia. E Deus, falando através da sua palavra, trouxe para nós a história desse homem. O povo de Israel classificava Samuel como Moisés, como um sacerdote, como um intercessor. Samuel teve a honra de ser o último dos juízes. Você vai encontrar isso em 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 6, e no capítulo 15, no versículo 17. E o primeiro da nova ordem de profetas. Você vai encontrar isso também em 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 20, em Atos capítulo 3, versículo 24, e também no capítulo 13, no versículo 20. A estrutura do ofício profético durante os anos dos reinados, nós podemos rastrear até a vinda de Samuel. Ele provavelmente foi o fundador de uma das escolas proféticas, em que quando o povo precisava de sabedoria e precisava ouvir Deus, sabia que existia um santo homem de Deus que falava, porque tinha intimidade com Deus. E a passagem, irmãos e irmãs, desta noite é sobre ouvir a Deus. Nós somos chamados a ouvir a Deus de maneira incessante. E ao longo desta passagem, Deus está falando para nós, está chamando Samuel para servir.
num tempo em que a igreja tem sido seduzida para viver sendo servida, Deus chama a sua igreja para que ela sirva e não que ela seja servida. Uma igreja que arregaça as mangas e que diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O que eu posso fazer? O Senhor está nos chamando. Em Hebreus do capítulo 1, no versículo 1 e 2 diz: há muito tempo, muitas vezes e de muitas maneiras, Deus falou aos nossos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias Ele nos falou pelo Filho, a quem instruiu, herdeiro de todas as coisas, por meio de quem também criou o mundo. E você é obra da criação de Deus para o serviço do Senhor. E Samuel, como um profeta de Deus, ele recebe uma palavra direta de Deus. Ele recebeu essa palavra direto de Deus. Mas o que eu queria chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, nesta noite, e assim o fizemos com os nossos adolescentes nesse final de semana, é dizer que Deus continua chamando pessoas. Deus continua chamando pessoas. Ele não faz acepção, Ele continua chamando pessoas. Em Efésios do capítulo 4, no versículo 1, nós encontramos dizendo: por isso, prisioneiro do Senhor, exorto-vos a andar de modo digno da vocação para a qual fostes chamados. Irmãos e irmãs, a maior alegria de um crente, depois de ele conhecer, de uma pessoa conhecer ao Senhor Jesus, é ele saber qual é o seu propósito na casa do Senhor. Amém? Sabe por quê, irmãos e irmãs? Esse texto ele é muito sugestivo, porque o texto vai nos falar que esse jovem estava na casa de Deus, e é interessante que ele dormia na presença de Deus. Para os judeus, o candelabro e a arca estavam naquele local, e diz o texto que ele dormia próximo, ele dormia junto às coisas que pertenciam e que se determinava que era a presença de Deus. Mas mesmo aquele jovem estando ali do lado daquilo que era santo, vivendo numa comunhão com Deus de maneira íntima, porque tudo aquilo que pertencia a Deus era santificado, era sagrado, assim como também Samuel foi santificado, porque sua mãe não podia gerar, Ana não podia ter um filho, e ela, de maneira desesperada, ela chega na presença de Deus, se derrama no altar do Senhor, mesmo sem ser compreendida por Eli, que até pensou que ela estivesse embriagada, mas aquela mulher se derrama diante de Deus e pede: Senhor, Tu conheces o meu coração, Tu me sondas, e eu quero te pedir uma coisa só, eu quero que Tu me des um filho. E diz a palavra de Deus que o Senhor concedeu a Ana um filho, mas concedeu porque ela disse: Senhor, esse filho que Tu me der, ele não será meu, eu o consagrarei na casa do Senhor. Ele estará na Sua presença. Assim que Tu me der esse filho, e que eu receber, e que tiver feito todo o processo de desmame, e que ele já tenha condições de caminhar e de se cuidar, ele vai para a casa de Deus. Ele vai ser um santo homem de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Uma mãe, um pai sonhar isso para o seu filho, que ele seja um santo homem, uma santa mulher de Deus. E esse texto, irmãos, vai falar para nós isto. Mas eu quero te chamar a atenção de que o texto vai falar que ele servia ao Senhor mesmo sem conhecer o Senhor. Preste atenção, por gentileza, e se você quiser marcar na sua Bíblia, marque, porque é muito interessante. O texto vai dizer: e a palavra do Senhor era de muita valia. Mas também a palavra de Deus diz aqui que era escassa naquela época. Houve um silêncio de Deus.
Os filhos de Eli, a casa de Eli já estava sentenciada, que ele não tinha mais condições de permanecer como sacerdote, e Deus disse: Ofni, Finéias e Elias, a sua casa não tem condições de manter, os seus filhos se corromperam, e agora eu vou levantar uma outra geração, eu vou levantar uma nova pessoa para o exercício da obra da minha casa. Eu queria te chamar a atenção, meu irmão, porque isso me chamou muita atenção. Nós temos o privilégio de conviver com o sagrado, mas de tanto conviver com o sagrado, muitas vezes nós banalizamos o sagrado. Você entendeu o que eu queria dizer? Por que eu estou te dizendo isso? Porque o texto fala que Deus, quando fala conosco, Deus, quando fala com o seu povo, Deus, quando se relaciona com o seu povo, e o seu povo não ouve a sua voz, Deus fica quieto. Deus fica quieto quando não é da nossa disposição obedecer a palavra. Deus fica quieto quando a sua palavra se torna comum. Quando ouvimos a voz de Deus, devemos obedecer para que os canais de comunicação permaneçam abertos. Amém, queridos? Nós perguntamos aos nossos adolescentes, quantos deles já tinham ouvido Deus falar? E é muito comum dizer: não, eu não ouvi Deus falar. E talvez, irmãos e irmãs, muitos aqui nesta noite estão há muito tempo na casa de Deus, cuidando das coisas de Deus, fazendo as coisas de Deus, mas não consegue mais ouvir Deus falar. Eu estou envolvido, eu estou trabalhando, eu estou fazendo, eu estou na casa, mas não consegue mais ter a alegria de ouvir Deus falar. E nesta noite, irmãos e irmãs, eu quero dizer para você que Deus está com saudade de você. Deus quer falar com você de novo. Deus quer ver aquele coração sensível, aquele coração apaixonado, aqueles olhos que choram, aquelas lágrimas que descem, como um dia aconteceu pela primeira vez. Deus fica quieto quando nós não obedecemos a palavra. E eu dizia para eles, é como que quem vai um amigo e senta para conversar algo que é importante. Eu sento do lado de alguém e eu fico ansioso que aquela pessoa me ouça, e eu estou falando e aquela pessoa não me dá atenção. Qual é o sentimento que você tem? Você já viveu uma experiência assim? De você estar ansioso, desejoso de falar com alguém, e você senta, certo que aquela pessoa vai te dar atenção, e você começa a abrir o coração, mas você percebe que ela não está dando a mínima atenção do que você está falando. Gera um sentimento de frustração. Deus fica quieto quando a sua voz deixa de ser percebida como sendo interessante para os nossos ouvidos. Eu posso, irmãos, estar fazendo a obra de Deus, e esse era o problema de Samuel. Samuel fazia a obra de Deus, mas ele ainda não conhecia quem era Deus. Deus está nos chamando. Esta noite nós queremos pensar sobre o chamado de Deus para aprender sobre ouvir a palavra de Deus, ouvir o chamado de Deus. Aquele menino, aquele jovem, ele teve essa experiência. O texto diz que ele servia, e Samuel fazia isso, mesmo não conhecendo ao Senhor, ele fazia com esmero. E quantas pessoas estão servindo a Deus sem que isso flua de um relacionamento pessoal? Aqui, irmãos e irmãs, eu quero chamar a atenção para você por outro aspecto.
é que o texto fala para nós, no versículo 2, diz assim: e sucedeu que naquele dia, estando Eli deitado no seu lugar, preste atenção, os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Nesse texto, irmãos e irmãs, nós vamos encontrar as cegueiras se juntando, a cegueira física e a cegueira espiritual. Aquele homem perdeu a capacidade de enxergar, aquele homem perdeu a capacidade de ver no mundo físico, mas ele já tinha perdido a capacidade de perceber também o mundo espiritual. A cegueira física acompanha a cegueira espiritual. Era individual, mas também era coletiva, porque a comunidade toda, diz o texto, que Deus não falava, havia uma situação em que Deus não se manifestava de maneira coletiva. E aí isso, irmãos, ajuda a explicar, porque Eli não tinha noção de que Deus estava chamando Samuel. Havia uma voz, havia um chamamento, e assim nós percebemos. Estamos em casa e Deus fala o seu nome, o meu nome, e a primeira atitude que nós temos é de procurar saber se é alguém da nossa casa, obviamente. Mas Deus muitas vezes ele não fala de maneira audível. Mas nós precisamos saber que Deus fala. E Deus fala através do nosso íntimo. É aquela voz interior, é aquela voz que toma o nosso coração e nos ajuda a tomar decisões, e que fala conosco quando nós precisamos de resposta que ninguém tem, quando nós precisamos aliviar dores que ninguém conhece. É aquela voz que vem e diz: eis que eu estou contigo. Eis que eu estou contigo. Você não está só. Você não está só. O Senhor chamou Samuel. E é sugestivo, irmãos, esse texto. É muito sugestivo. Qual foi a última vez que você ouviu a voz do Senhor? Qual é o teu chamado? É maravilhoso, irmãos e irmãs, ouvir o Senhor nos chamar. Eu conto sempre que a experiência, e a partir daí eu comecei a compreender porque que Deus fala que a gente deve ajudar o peregrino, né? Quando nós fomos para Teresina, eu, Rita e Pedro e Marina, eles eram pequenos, e lá em Fortaleza eu trabalhava na área comercial, eu tinha muitas amizades, muitos relacionamentos. Dificilmente eu ia para um lugar que eu não encontrasse alguém que conhecesse. Até a Rita dizia assim: quando tu vai, tem sempre alguém, sem contar que eu sou uma pessoa muito comunicativa também. E nós fomos para Teresina, e ali eu vivi uma experiência angustiante. Você sabe o que é você chegar num lugar em que você não conhece nada e nem ninguém? E aí você fica assim, com os olhinhos, procurando alguém que você conheça, que seja um ponto de referência para você. Porque o nome mais doce, o nome mais gostoso, o nome mais maravilhoso de se ouvir é o seu nome. Sim ou não? Como diz o moceiro. Você está às vezes num lugar e alguém grita: Josemi! Não é maravilhoso? Desde que não seja cobrança, né? Irmãos e irmãs, nós sabemos que Deus nos conhece de forma individual. E Deus está nos chamando pelo nome.
Agora pergunta, irmãos e irmãs, depois de 3 vezes o Senhor chamar Samuel e Samuel não entender, por que Samuel confundiu a voz de Deus com a voz de Eli? Porque ele não conhecia o Senhor. Irmãos e irmãs, eu tenho convicção de que todos que estão neste lugar, nessa noite, já tiveram um encontro com o Senhor. Aquele que não teve, vai ter hoje. E nós sabemos que a voz de Deus, ela é inconfundível. A voz de Deus é inconfundível. O versículo 7 me diz, e diz para você: ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido revelada a ele. Isso é, Samuel ainda não conhecia o Senhor. E o termo no original diz que Samuel ainda não tinha se apercebido, tinha discernido, tinha compreendido o dignificado assim. Que Deus está falando comigo? Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia se revelado, mas não é o nosso caso, porque Deus se revela a nós através da sua palavra e do seu Filho Jesus Cristo, e também na pessoa do Espírito Santo. Agora eu preciso que você compreenda, irmãos e irmãs, que para nós é sine qua non de que Deus não tem neto. Toda experiência de fé, ela precisa ser um momento em que Deus fala com você e que você escuta a voz de Deus. É um encontro pessoal. É um encontro pessoal. E isso ficou muito claro para os nossos irmãos aqui, que já estão quase dormindo no banco. Estão cansados, gente, não foi fácil não. É de que não existe uma maneira específica, igualitária de Deus chamar a cada um. Deus chama de maneira específica. Dissemos aqui, enquanto nós tivemos um testemunho do nosso amado irmão Rossano, que ele diz, ele sabe a hora, ele sabe o dia, ele sabe o lugar, está anotado na agenda em que ele teve o encontro com Deus, que ele entregou a vida dele para Jesus. E ele diz isso com muita alegria. E durante muito tempo, irmãos, isso me incomodou também, porque eu, como nasci, tive o privilégio de nascer na casa de Deus, eu nunca sei qual foi o dia, qual foi a hora e qual foi o lugar. Mas eu sei que Ele me chamou e eu escutei, e eu estou aqui hoje. Aleluia. Eu acho que isso é um problema que todo filho de pastor tem, né? Sabe por quê? Nós fizemos uma conferência lá dos filhos de pastor para a gente tratar os traumas. Eles estão cheios de problemas, viu, gente? E a gente consegue perceber essa mesma situação. Foi um processo. Foi um processo. Deus chamou ali, Deus chamou ali, Deus chamou aqui, Deus chamou ali, e eu fui escutando, e eu fui escutando, e eu fui ouvindo, e eu fui obedecendo, e eu fui caminhando, e Ele foi me conferindo graça, e eu fui andando, e Ele foi me conferindo graça, e até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Uma outra questão, irmãos e irmãs, eu não vou me demorar. Eu queria que você se colocasse na condição de Samuel. Você está dormindo, quando uma voz o acorda no meio da noite, você vai e pergunta a Deus o que Ele quer. Ou você vai perguntar ao seu cônjuge, ou à sua esposa, aos seus filhos, o que eles precisam. Por que não vamos esperar que essa voz, de maneira nenhuma ela seja a voz de Deus? Porque a nossa experiência nos informa que a voz que está vindo é de dentro de casa.
Mas Deus tem chamado um povo nesse tempo, um tempo em que temos ouvido tantas vozes nos chamando a atenção, querendo a nossa atenção, mas Deus está dizendo: eu estou chamando você. Eu tenho algo de importante, eu tenho algo de maravilhoso para a sua vida e que somente você pode realizar. Nós precisamos, irmãos, ajudar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Dá para você dizer um amém? Eu e você, nós precisamos ajudar as pessoas a discernir, a ouvir a voz de Deus. No momento em que nós nos dispomos, no momento em que nós nos colocamos como sendo canal de Deus, Deus nos ajuda a fazer com que as pessoas discernam quem está falando conosco. E eu posso ser, e você pode ser esse instrumento usado por Deus. Nós precisamos, irmãos e irmãs, ajudar as pessoas a discernirem, a compreenderem quem Deus verdadeiramente é. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Porque as pessoas estão confusas. É um tempo de confusão. E quem trabalha na área de saúde, as pessoas que têm na igreja aqui, eu sei, que trabalham nessa área, que são psicólogos, elas dizem isso para nós. Há um tempo de muita confusão, não é assim? Irmã Margot, irmã Rita, irmã Maria. As professoras, as pessoas que têm essa disposição de ensinar, elas chegam nas salas de aula e elas percebem que as pessoas estão confusas. Estão sem rumo, sem norte. A família desestruturada, há um abalo emocional, há uma confusão de pensamentos. Aquilo que era certo agora é errado, aquilo que é errado agora é certo. E as pessoas estão confusas. E nós precisamos ajudá-las a ouvir a voz de Deus. Há tantos que precisam de ajuda para entender a voz e o chamado. E aqui, irmãos e irmãs, eu quero fazer uma observação. Por que hoje nós temos tido tanto problema na igreja de servir? Eu consigo compreender à luz desse texto uma palavra. É de que se eu ainda não conheci a voz de Deus, eu não tenho a noção de como servi-lo. Eu preciso ouvir a voz de Deus, conhecer a Deus, porque eu conhecendo a Deus, eu sei da urgência que existe de servir ao Senhor nesses dias. Amém, irmãos? Mas aí você pode perguntar: de que maneira isso pode ser feito? Irmãos e irmãs, é muito bonito quando a gente vê que Samuel era fruto de um lar onde a dependência de Deus era uma verdade. Sua mãe, diz o texto sagrado, que todos os anos ela ia levar, acompanhar o seu filho, ver o crescimento dele, levar uma nova roupa para ele. Ele ouviu a sua mãe dizendo: você é alguém que é um presente de Deus. Eu vou repetir. Samuel ouvia sua mãe dizer: Samuel, você é um presente de Deus. E eu quero concluir essa mensagem. O nosso chamado e a nossa vocação, irmãos e irmãs, é uma construção. Como disse o nosso pastor hoje pela manhã, a conversão é uma conversa comprida. A conversão é uma caminhada. E essa conversão é uma construção nos anos após anos
Elcana, seu pai, Ana, sua mãe, e principalmente Ana, desde o seu nascimento dizia: você é algo muito importante para Deus. O próprio nome de Samuel quer dizer aquele que é do Senhor. Eu quero concluir essa palavra encorajando você, de que ainda há tempo e Deus te chama. De que a verdade de quem Deus é começa dentro da nossa casa. A verdade de quem Deus é para nós começa na nossa casa. E é fácil nós identificarmos hoje, quando a gente vê alguém construído, feito, e você olha e diz: eu sabia que ele ia chegar nesse lugar. Mas a Bíblia nos relata, e eu queria que você prestasse atenção, é fácil ver Davi como o maior rei de Israel. O difícil é olhar para um pastor de ovelhas e dizer: há um rei aqui dentro. Quando nós olhamos para a história de Davi e nós nos surpreendemos como sendo o maior rei de Israel. Ver Davi como rei de Israel não é fácil. O difícil é olhar para o pastor de ovelha, aquele que não estava nem entre os irmãos. E assim como a voz daquele sacerdote, daquele homem profeta dizer: esse foi chamado e ungido pelo Senhor para ser rei. É fácil ver José como governador do Egito. O difícil é olhar para aquele adolescente jogado dentro de uma cisterna, vendido como escravo, e afirmar: há um governador aqui dentro. 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 É fácil ver Moisés como o maior líder de toda a história de Israel. O difícil é ver o filho de Hebreu sentenciado à morte dentro de uma cesta, colocado num rio. É fácil ver Esther como uma mulher sábia e intercessora que salvou o povo de Israel. O difícil é ver uma rainha dentro de uma jovem que não tinha nenhuma importância, era simplesmente uma jovem órfã, e dizer: há uma rainha aqui dentro. Eu quero te chamar, meu irmão, minha irmã, nesta noite, a você repensar. Deus está insistindo conosco. A palavra de Deus diz que ele falou 3 vezes e Samuel não entendeu, e na 4ª ele percebeu que era a voz de Deus. E talvez Deus já tenha te chamado 1, 2, 3, 4, 5, e louvado seja porque ele permanece insistindo em nos chamar e não desistir de nós. E você olha para si e diz: o que eu posso fazer? Não é difícil enxergar que há uma pessoa que Deus quer usar nesse lugar. Deus quer usar você nesse lugar. Deus quer usar você nesse lugar. E tudo que nós precisamos, irmãos e irmãs,
é ter a mesma humildade, a mesma singeleza, a mesma simplicidade de uma criança e dizer: Senhor, Senhor, fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Amém, querido? Deus te chama. Você está ouvindo a voz dele? Se hoje ouvires a minha voz, não endureça o teu coração. Hoje o Senhor te chama. Hoje o Senhor te chama. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Fale com o Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu estou disponível. Fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve.